Como é que você saberia da funcionalidade da luz se não existissem as trevas? Como é que você saberia a funcionalidade dessas coisas? Do certo e errado, do bem e do mal. Por isso é necessário que ambos coexistam, para trazer a você um entendimento, o conhecimento. Por isso, né, é estabelecido na criação uma base para trazer conhecimento e entendimento. Sem esses opostos não existe. Não existe conhecimento. Sem os opostos não existe conhecimento. E para tanto, o próprio Deus criou esses opostos. Você vê quando ele diz na boca de Paulo, pela boca de Paulo, que a carne milita contra o espírito, espírito contra a carne. Tá vendo? Carne e espírito são opostos. Mas ambos coexistem. Para uma criação. Ambos coexistem. O próprio Deus, dentro da sua plenitude, trouxe na boca do profeta, dizendo: acaso não procede do Altíssimo tanto bem quanto mal? Acaso não procede do Altíssimo tanto bem quanto mal? O próprio Deus também dizendo que eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então é que Deus aponta tudo para Ele. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Sou eu quem faço todas essas coisas. Sou eu quem faço todas essas coisas. Então, quando é que as pessoas deixam de crescer no entendimento? Quando elas passam a se auto-influenciar, ou auto-influenciar, ou ser influenciado por religiões, ou por aquilo que ela acredita que é oposto a Deus. Tanto o bem quanto o mal foram criados pelo Eterno para uma coexistência, uma criação e conhecimento. Quando é que as pessoas deixam de crescer no entendimento? Quando elas passam a dividir esse Deus que criou todas essas coisas, tanto o bem quanto o mal. E aí as religiões passam a atribuir no homem. Se existe o mal, foi porque o homem que fez esse mal. Foi o homem que causou. Foi o homem quem fez. Vamos salientar o seguinte, que quando Deus criou a natureza humana, Ele não criou ela para ser santa. Santa no quesito é harmonia com tudo, né? Deus criou essa natureza humana para ser oposta. A própria palavra diz isso. A carne milita com o espírito, espírito contra a carne, são opostos. Então Deus criou para ser oposta ao espírito. Então se o espírito é bom, a carne é má. Mas essa maldade da carne é para seguir os propósitos de Deus, não para ela ser literalmente oposta. Ela não é literalmente oposta, porque essa oposição foi criada pelo Eterno para uma coexistência e que siga aos seus propósitos, aos seus propósitos. Tanto é que a própria palavra vai dizer que Deus criou todas as coisas ao seu bel prazer, ao seu bel prazer. Então o homem não pode tomar atitude por si próprio, porque os planos de Deus estão sendo efetuados em toda a sua criação, tanto na natureza humana quanto na espiritual. Tudo segue aos propósitos de Deus, aos propósitos dele. Então, deixar de crescer é você não entender Deus sobre toda a sua criação. Deixar de crescer no conhecimento é não entender Deus sobre toda a sua criação.
Achar que alguma coisa procede do homem. Sendo que a própria palavra diz que a carne para nada se aproveita. A carne para nada se aproveita. E que o homem não pode dar fruto por si próprio. Ele não pode dar fruto por si próprio. A glória de Deus está em linha, alinhado com seu querer e seu realizar. A glória de Deus está alinhado com a sua soberania. A glória de Deus está alinhado com a sua soberania, o seu querer e seu realizar. Então, sendo o seu querer e o seu realizar em toda a sua criação, a sua glória está justamente aí, na sua soberania. O que é ser soberano? É executar todos os seus propósitos na criação. Seus propósitos, não os propósitos humanos. Então, se o homem tem o pseudo livre-arbítrio, que o homem decide, é o homem quem pensa, é o homem quem faz, é o homem que acontece, então logo está aí uma outra autoridade. Está aí um ser que decide por si próprio. E aí onde está o querer e o realizar de Deus nessa criação? Se o homem tem um pseudo livre-arbítrio, logo ele consegue decidir aquilo que ele quer. Então, cadê o soberano aí? Se a sua glória está alinhada com o seu querer e seu realizar, e tem um outro ser fazendo o seu querer e seu realizar, um outro ser fazendo o seu querer e seu realizar na criação, cadê? Então logo não existe o pseudo livre-arbítrio, nem na natureza humana e nem na espiritual, porque foi Deus quem determinou todas as coisas. Então, se o homem toma alguma decisão por si próprio, a glória de Deus está dividida. E não foi o próprio Deus quem disse que a sua glória ele não dá a ninguém, ele não divide com ninguém? Novamente Deus mentiu. E a coisa imutável é que Deus minta. Então, se a glória de Deus ele não divide com ninguém, aonde está o pseudo livre-arbítrio e que o homem toma decisões por si próprio? De maneira alguma. Já disse Salomão, o homem traça o seu caminho. Traçar é pensar, você traça planos, projetos. Mas quem lhe dirige os passos é Deus. Todo o seu querer e seu realizar vai estar em linha com aquilo que Deus já predestinou na sua vida. Não é o Criador que serve a criatura, é a criatura que serve ao Criador. É o oposto. Então, quando você frequenta uma religião ou você é um religioso, você passa a acreditar que o homem é quem faz e acontece. O homem decide sim as coisas. Então, se é o homem que decide, logo Deus é mentiroso, porque a glória dele dividiu com alguém. Tudo na natureza humana segue aos propósitos do Criador, porque ele já disse, né, que tudo ele criou ao seu bel prazer. Os planos que estamos vivendo nesse mundo é segundo a sua vontade, não é minha vontade, não é a sua vontade. Os propósitos são dele na criação. Então, como eu posso tomar uma atitude diferente do Criador? Paulo, na incumbência da graça, já traz esse entendimento, que Deus está em tudo e em todos. E age a ação de Deus em todos. Porque os propósitos são dele. Não é do ser humano, os propósitos é dele, na criação. Então, se eu sou capaz de tomar qualquer atitude fora daquilo que Deus escreveu e determinou, como está escrito, que Deus escreveu todos os dias da nossa vida, né? Esse não só escreveu e determinou todos os dias. Então, se eu consigo tomar qualquer ação fora, ou pensamento fora daquilo que Deus já tenha determinado, predestinado na minha vida, logo o eterno é mentiroso. Você vê que tudo que Deus predestinou, não foge. Nada pode fugir dos planos de Deus, os propósitos dele. E os propósitos dele foi justamente trazer o conhecimento ao homem, luz e trevas, né? Formar a luz e criar as trevas. Fazer a paz e criar o mal.
Foi propósito dele. Você vê que até na sua natureza carnal, em Jesus, em Alcha, como vocês queiram falar, tudo foi predestinado. Você vê quando Pilatos disse a Jesus: não vê que eu tenho autoridade de te prender ou te crucificar? E Jesus disse o quê? Nenhuma autoridade terias sobre mim, sem que do alto lhe fosse dado. Tá vendo? Ou seja, até o âmbito de julgamento e sentença tem que ser dado do alto. Tem que ser dado do alto, tem que ser dado do eterno. E aí, cadê o pseudo livre-arbítrio, se é Deus que decide todas as coisas? Quando Judas traiu Jesus, Jesus tinha dito o quê? Jesus falou: pensa bem o que você vai fazer. Jesus falou isso? Dá tempo de você pensar, se arrepender. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus tinha dito o quê? O que tens de fazer, faça. Já estava predestinado, Jesus já sabia tudo. O que tens de fazer, faça. Anda, faça. É o que tem que fazer, é o que tem que fazer. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos nessa natureza humana é do eterno. Por isso você não tem livre escolha. Você pode pensar, raciocinar. Foi o que Salomão disse. O homem traça o seu caminho, pensa, raciocina. Mas tudo isso vai estar em linha com a direção de Deus. Porque quem lhe dirige os passos é o eterno. Graça e paz, meus irmãos. Pense e raciocine. As religiões só te levam a um prisma de entendimento, que é o homem que executa as coisas. Toda a execução na natureza humana é Deus quem impõe. É Deus que impõe em vós tanto o querer quanto o realizar. Aí muitos vão falar: então eu sou robô. Não, você não é um robô porque você é capaz de pensar. Mas tudo que você pensar está em linha com aquilo que Deus escreveu e determinou na sua vida. Seja o bem, seja o mal. Porque é Ele quem causa todas as coisas. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e causo o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então entre no descanso, meu irmão. Porque as religiões impõem sempre nas suas costas. Tudo que acontece nessa vida de mal é do ser humano, é o homem. Como está escrito lá, né? Que é do coração do homem que procede esse mal. Sim. Mas quem foi que criou o coração do homem? Quem foi que deu boca a Moisés? Quem foi que deu boca a Moisés? Deus não sabia? Deus não sabe aquilo que ele criou? Ele não sabe? Ele criou Moisés aos seus propósitos. Ele criou a natureza humana para os seus propósitos. Por isso que é do coração do homem que sai os maus desígnios. Porque Deus criou o mal. Deus criou esse mau desígnio nessa natureza humana para que siga os seus propósitos. Por isso que do homem que procede esse mal. Porque é Deus quem imputa no homem esse mal. É Deus quem imputa todas as coisas. E o seu querer se realizar. É Ele. Então essa natureza humana segue os propósitos de Deus para o mal. E é Deus quem imputa. Não é que vem do homem. E o vem no seu original é o quê? É o que sai de dentro. E quem é que impõe as coisas na sua criação? Deus. E Deus criou o homem para ser o quê? Bonzinho? E até Jesus se recusou a ser chamado de bom. Bom mestre. Opa, só tem um. A natureza humana não é boa. Ela segue aos propósitos de Deus, aonde Ele põe o seu querer e o seu realizar. Por isso que sai do homem. É do coração do homem que procede os maus desígnios. Porque é onde Deus impõe o seu querer e o seu realizar na criação, tanto o bem quanto o mal. Então, se você não entende a soberania de Deus, meu irmão, fuja das suas religiões, porque elas são de fato opostos ao Criador. Te tiram o prisma de um soberano. O próprio Paulo vem dizendo o seguinte, que não é na religião que você encontra o poder de Deus. Paulo já tinha dito o seguinte, que Deus e o seu eterno poder são conhecidos através das coisas que foram criadas. Deus e o seu eterno poder. E o seu eterno poder é conhecido sobre as coisas que foram criadas. Por todas as coisas que foram criadas. Então é contemplar Deus em toda a sua criação.
para entender o poder de Deus e entender um soberano na sua vida. Quando você vai para uma religião, ou você é um religioso, você passa a ver Deus apenas por um prisma. E aí você acaba não reconhecendo Deus em toda a sua criação. Porque o mal que acontece, as religiões já atribuem um pseudo ser espiritual oposto a Deus, que já é um engano. É Ele quem cria todas as coisas. Tá bom, meu irmão? Graça e paz, acordem.